O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso? Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o trigo, e arrancai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu digo aleluia, 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 amém. Como a gente pode conviver com o mal, a maldade? Porque o mal existe, está aí. Neste evangelho, nessa liturgia, Jesus nos ensina então como lidar, como viver, como coexistir ao lado dessa maldade, desse mal que permeia as nossas vidas, que está no meio de nós. E como compreender que se Deus é bom, se Deus viu que tudo que Ele fez era bom, como no coração do homem pode existir a maldade? E Jesus explica neste evangelho. Enquanto todos dormiam, ou seja, enquanto a humanidade estava desprevenida, foi semeado no coração o mal, o coração das pessoas. Tão parecido com o bem, que se pode inclusive se confundir com o bem. E aí ele fala do joio e do trigo. O joio é uma erva parecida com o trigo.
muito parecida, muito semelhante. Para saber que é joio, era necessário esperar, os agricultores experientes sabiam disso, era necessário esperar os frutos. Só pelos frutos se saberia se era joio ou se era trigo. E é por isso que quando o agricultor pergunta ao Senhor, podemos já arrancar o joio? Não, não arranque o joio, porque arrancando o joio, não sabemos se estaremos arrancando o trigo também, então deixa crescer. Sabendo também que as raízes do joio se entrelaçavam com as raízes do trigo. Arrancando o próprio joio, se arrancaria também o trigo junto. O que significa isso? Que o mal está dentro da gente, junto com o bem, e pode ser muito parecido. Vocês já perceberam que muitas pessoas podem fazer o mal a alguém praticando o bem? Querendo, com a intenção de fazer coisas boas, uma maldade revestida de bem, de bondade, que às vezes é difícil de perceber, porque é tudo muito parecido. Estava um padre esses dias em casa, ele dizia, como o mal se reveste de bem, porque joio e trigo, tudo parecido, e aí se torna mais difícil ainda para nós distinguir o que é bem e o que é mal, e até para nós também nos julgarmos a nós mesmos, porque podemos estar com intenções maravilhosas, com boas intenções, e às vezes praticando o mal com alguém. Quantas pessoas, que com uma bela imagem, uma imagem de bondade, pode se aproximar de outra pessoa, e, às vezes no momento de fragilidade, e com essa falsa bondade fazer um mal terrível. Isso existe bastante. Então também nós podemos praticar este mal. O mal está dentro da gente. A gente deve ter muito cuidado, saber disso, que o mal está dentro. E nós podemos praticar coisas feias, iguais às que a gente vê por aí, na televisão. A gente é capaz disso. E o que fazer para não deixar esse mal se aflorar, aparecer? Alimentar o bem de Deus, do autor do bem. E cultivar o temor a Deus. Só assim a gente pode, com esse temor de Deus, esse temor a Deus, a gente pode então fazer prevalecer o bem dentro da gente. E Deus é paciente, nesta parábola se mostra que Deus é paciente. Deus dá todo o tempo para que nós possamos nos converter, nós possamos perceber que estamos nos inclinando para o mal. Temos o tempo, porque Ele deixa crescer, Ele deixa avançar. E o tempo nós temos para retroceder quando percebermos que estamos no caminho do mal e da maldade. E nas duas parábolas que seguem, Jesus Cristo mostra, então, na prática, que nós devemos cultivar o reino dos céus, sem grandes ações, ou sem grandes pretensões, mas no pouco de cada dia, no bem de cada dia, nós estamos alimentando o bem dentro da gente. E aí ele dá esta imagem da semente, da pequena semente de mostarda, menorzinha de todas, que quando cultivada, ela cresce e se transforma numa árvore capaz de abrigar os pássaros. Essa capacidade de cultivar a sementinha pequenina do bem. E o fermento, essa capacidade de ser fermento, um punhadinho de fermento, quem faz bolo, quem já fez bolo sabe, aquele pouquinho de semente com a massa bem misturada, o fermento vai penetrar toda a massa, ou seja, e aquele pouquinho de fermento vai trazer benefício para toda a massa, e a massa vai crescer, e vai ficar um bolo bonito. Nós somos então e devemos ser esse fermento, essa coragem de ter pequenas ações capazes de fazer a diferença no mundo cheio de maldade. Essas pequenas atitudes que você precisa ter, que eu preciso ter, todos os dias, porque é cultivando e praticando o bem que o bem prevalece. É a capacidade de fazer pequenas realizações com a intenção do reino dos céus prevalecer.
Assisti outro dia um filme, um documentário de Irmã Dulce, um dos mais completos que eu já vi. A gente passou no centro comunitário, a gente pegou na prefeitura um vídeo maravilhoso, completo. E aí quando mostrou que ela começou a cuidar dos doentes em 2 pontos da cidade, no Bonfim, depois no mercado, depois foi para o galinheiro da congregação, ou seja, com aqueles doentes nas esteiras, nos colchonetes, dormindo naquele galinheiro. Quem imaginaria que aquela pequena sementinha se transformar nas obras sociais de Irmã Dulce, que atende 4.000 pessoas por dia, e ela acolheu 4 pessoas naquele galinheiro. Quem imaginaria isso? A capacidade de crer em Deus e realizar com fé o pouco, o pequeno, sem grandes pretensões, mas a fé no pouco. Que grandeza! Que grandeza! E depois a superiora chegou e disse: irmã, cadê minhas galinhas? Ela disse: está aqui na barriga dos nossos pobres. Matou as galinhas tudo e deu comida para o povo. É a fé. Tenha coragem de agir ali, nas pequenas coisas, no seu lar, na sua casa. Às vezes a gente quer ir já longe demais, dar um passo maior do que as pernas podem dar. Faça aquele pouquinho na fé, que Deus faz multiplicar. Porque se você quer fazer grandezas, você já está querendo ser Deus. Deus precisa do seu pouco, é por isso que eu acredito na força do pouco. E cada vez me convenço de que é na força do pouco que Deus realiza grandes milagres. Faça pequenas coisas com muita fé. Faça pequenos gestos com o coração. Dê o seu perdão, acolha, dê o seu sorriso. Faça aquelas pequenas coisas mesmo com muita fé. E aí Deus vai estar realizando os seus milagres. É a porta de entrada para que Deus possa ser grande, possa ser imenso na sua vida, na sua história, na sua casa. E o mal não vai prevalecer. E o mal não vai ter espaço na sua vida, na sua casa. Porque quando o mal entra na casa de uma família, ele começa a corroer e destruir todo mundo. E aí a gente não vai permitir, porque nós queremos dar espaço para o bem, para a felicidade. Deus é tudo, faz tudo por nós. Somos livres, temos liberdade. Ele nos dá todo o tempo do mundo para percebermos que muitas vezes nós estamos numa corrente do mal e é necessário sair. Qual é a corrente do mal que talvez a gente esteja aí participando? Pessoas que você nunca imagina, às vezes aparece, explode um escândalo de corrupção, de não sei o quê. É porque talvez o mal ali tenha se instalado, entrou numa corrente do mal e não conseguiu sair e foi engolido por ela. Nós queremos, na prática dos pequenos gestos de bondade, deixar Deus realizar a sua grandeza e o seu amor abundante.